Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos aprender sobre natureza morta. Natureza morta? Nossa, que nome mais estranho, tia! Então, natureza morta é um tipo de pintura, né? Um gênero de pintura, criado há alguns séculos atrás. E lembra que semana passada a gente falou um pouco sobre sombra e luz, volume, né? Que as áreas mais claras, elas parecem que estão mais próximas à luz, parecem maiores, e os lugares menos iluminados a gente pinta de escuro, né? Para dar o sombreado, não é isso? Então hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre isso e ver a utilidade prática desses conceitos nas artes. Por isso nós vamos estudar sobre natureza morta, ok? Então, pega para ti a folhinha que a tia enviou e vamos acompanhar a leitura, tá bom? Natureza morta. Ao longo dos séculos, a arte da pintura foi se dividindo em alguns estilos, com específicas formas e características. E a partir do Renascimento, que ocorreu lá na Europa durante os séculos 14 e 17, surgiu uma classificação denominada gêneros da pintura, né? Várias formas de se produzir, né, pinturas. Hoje você descobrirá um pouco sobre um desses gêneros, a natureza morta. Pinta-se algo que morreu na natureza? Não, não. Ao contrário do que o nome pode sugerir, o gênero natureza morta não se relaciona à morte diretamente. O foco deste tipo de pintura são objetos inanimados, né? São objetos sem vida. Por exemplo, olha essa figura que está ao lado aí, tá vendo? Nessa figura ao lado, a gente pode ver que tem uma fruteira, né? Como se tivesse uma toalha debaixo da fruteira, uma faca e algumas frutas, né? Recolhidas sobre uma mesa e uma taça ao fundo, né? Então, isso são objetos inanimados, não tem vida, né? Mesmo, mas fruta não é um objeto, tia. Sim, a fruta não é um objeto, mas a partir do momento que você tirou ela da árvore, ela não tem vida nela, né? Tanto que ela se deteriora rápido, né? Assim que a gente recolhe, né, uma fruta do pé, a gente precisa consumir o mais rápido possível, porque senão ela acaba, né, apodrecendo, estragando, né? Então, acho que deu para entender, né, esse conceito do que é a natureza morta, né? É aquilo que não tem vida, né? Então, vão ser não apenas, né, frutas, flores, que não estão no pé, né? No caso, serão frutas na fruteira, flores nos vasos, mas também esses objetos, como talheres, garfos, vasilhames, tudo isso, né, que não tem vida. Então, isso vai ser a natureza morta, tá bom? Coisas naturais, mas que não têm vida, tá bom? Simplificando a coisa. Qual o tema, então, da natureza morta? Nesse tipo de pintura, predominam-se telas com mesas, seja de comida ou bebida, louças e talheres, frutas, flores, plantas, instrumentos musicais ou objetos de uso diário, como ferramentas. No geral, sempre se tratam de figuras ligadas à vida doméstica, ao trabalho manual, aos hobbies, ao convívio social. Então, são pinturas que retratam o cotidiano, né? O dia a dia. Então, não tem nada de extraordinário, são coisas naturais, né? Atualmente, sobretudo na fotografia, os artistas que se valem da natureza morta têm, de certa forma, atualizado esse gênero, se valendo, por exemplo, da representação de objetos mais modernos. Haja vista os trabalhos de Andy Warhol, famoso por suas obras sobre sopas e verduras enlatadas. Então, é um novo conceito, né, de natureza morta. Não é igual esses quadros produzidos lá no século XV, XVII, XVI, por aí, né? São quadros mais... são produções artísticas um pouco distintas, né? Por exemplo, essa que está abaixo aí, na folhinha de vocês, né? Ela tem várias
várias latinhas, né, de sopa e, né, aparentemente nem é uma obra de arte, mas né, é uma obra de natureza morta. São várias latas de sopa, né, como se fossem vários folhetos da lata de sopa e formando um mural. Né? Isso é natureza morta, porque é um objeto inanimado, sem vida e uma coisa rotineira. Né? Curiosidade. A composição desse gênero se associa um pouco à pintura naturalista, né? Que representa tudo do jeitinho que é, pois os objetos são pintados com extrema riqueza de detalhes. Um ponto interessante sobre a natureza morta na história da pintura é que ela permite uma liberdade maior de criação. A técnica óleo ou aquarela, por exemplo, a ser utilizada pode ser escolhida livremente, conforme a ideia que o artista quer desenvolver. Então, a pessoa fica mais livre, né, para criar nesse estilo de arte aí, né? Acredita-se que o gênero tenha iniciado com Michelangelo Merisi, um pintor italiano nascido em 1571, século XVI, né? Na Itália, conhecido como Caravaggio, com as obras a seguir. Então, essas duas obras que estão aí no finalzinho da primeira folha, a primeira se chama Baco, e ela é de 1593, também, né, século XVI, finalzinho do século XVI, e a segunda, também do finalzinho do século XVI, Cesto de Frutas. Tá vendo que são assim, são obras simples, né? Então, um cesto de frutas é bonito, né? É bonito, com as frutas bonitas, mas é um cesto com frutas, simplesmente isso, né? Da forma que a gente encontra na natureza. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de distorcido na imagem, é do jeito que a gente vê realmente, né? E a primeira imagem, né, a do Baco, mostra, né, um homem, mostra seus músculos muito naturais, né, o osso aqui, ó, né, próximo ao pescoço, suas feições muito naturais. Então, realmente é retratada essa natureza, né, a naturalidade das coisas, né, o dia a dia, não tem nada de extraordinário nessas pinturas, nessas obras, né, de natureza morta. Então, vamos continuar a leitura abaixo do segundo quadro, Cesto de Frutas. Veja que o ponto central deste tipo de pintura é a expressão natural das coisas naturais, de uma forma detalhada. Então, assim, é retratado aquilo que a gente está acostumado a ver, só que com um olhar bem detalhista, né? Bem romantizado até, né? Porque é tão lindo que às vezes, né, a gente, quando olha para a fruteira na casa da gente, a gente não para pensar, né? A gente não para apreciar a beleza, né, da fruteira, das frutas dispostas na fruteira. Então, assim, é colocado até de uma forma, né, romântica, linda, maravilhosa, né? Por fim, você precisa saber que a natureza morta, apesar de nascer no século XVII, perpassa toda a arte moderna, como pode ser visto em algumas composições de Pablo Picasso e mais atualmente de Giorgio Morandi. No Brasil, o gênero é representado por Albert Eckert, Agostinho da Mota, Estevão Silva, Pedro Alexandrino, Milton da Costa, Maria Leontina e Iberê Camargo, dentre outros. Então, esse gênero, né, de pintura, a natureza morta, surgiu por volta do século XVII. Lembrando que essas duas obras aí, Baco e Cesto de Frutas, essas duas que a gente acabou de ver agora, elas são do finalzinho do século XVI, né? Por isso que as pessoas dizem, né, que esse pintor, ele vai ser, vamos dizer assim, o criador, vamos dizer assim, desse gênero, né, de pintura. Porque depois dessas obras é que vai ganhar força, né, esse tipo de pintura, a natureza. Então agora, na segunda página da folhinha que a tia enviou para vocês aí, tá escrito assim: defina um foco de luz e pinte com cores a imagem abaixo. E a imagem, né, é uma garrafa, né, pode ser uma garrafa de leite, né, uma fatia de melancia e algumas outras frutas, né, uvas, sobre uma mesa.
essa é a imagem que vocês vão pintar, né? Com as cores que vocês quiserem, tá, pessoal? Faça o sombreamento colorido nas áreas mais escuras. Capriche nas sombras próprias e nas projetadas. Então, depois, né, de vocês colorirem com as cores que vocês quiserem, vocês deverão fazer o sombreamento, né? Aí, ai, tia, mas eu não tô lembrando como que faz. Volta na atividade anterior, né, da semana passada, para vocês verem os tipos, né, de sombreamento que tem, bom? Para vocês verem qual que vocês vão aplicar aí, né? E lembrem-se, fazer a sombra própria, né? A sombra própria é a sombra no próprio objeto, por exemplo, na garrafa, né? A sombra que a garrafa está fazendo nela mesma. Lembrando que essa sombra própria é o lado que não recebe a luz, né? Por exemplo, aqui, né, em mim, vou dar um exemplo em mim. O meu rosto aqui, né, ele está recebendo luz. O meu pescoço não está recebendo luz. Então, aqui tem uma sombra própria. O meu próprio corpo está fazendo uma sombra nele, tá bom? Agora, atrás do meu braço ali, tem uma sombra projetada, porque é a sombra do meu braço, do meu corpo, em um outro objeto, que é a parede, tá bom? Um objeto externo, no caso. Então, vocês vão fazer a sombra própria nos elementos que estão sobre a mesa e a sombra projetada em cima da mesa. Tá vendo que já tem até um contorno dessa sombra projetada na mesa? Então, fica mais fácil. Fica? Então, tá bom. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!